Existe uma habilidade que a inteligência artificial nunca vai conseguir copiar de você. Não é criatividade, não é empatia. E antes que você ache que eu vou falar de mais uma soft skill genérica, não é isso. É a capacidade de transformar objetivo em resultado. E hoje eu vou te mostrar porque essa única habilidade decide se você vai ser um advogado medíocre ou um advogado que ninguém consegue ignorar. Bom, eu sou a doutora Samata Harini Souza, advogada há mais de 11 anos, especialista em direito civil e também professora universitária nas Faculdades Integradas da América do Sul. Na universidade, eu leciono direito civil, direito digital e direito internacional. Esse canal nasceu de uma pergunta que eu levei anos para responder. E sabe qual é? É possível ser um advogado de verdade, estudioso, técnico, respeitado, sem se afogar na rotina, sem surtar, sem ser escravo de prazo e de pressão? Eu te digo, é possível sim, porque eu estou aplicando isso na minha vida, na minha advocacia. Se você quiser advogar e viver, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Tem conteúdo novo toda semana. Aqui eu trago o que eu aprendi em mais de uma década de escritório: posicionamento profissional, estratégias processuais, leitura crítica de doutrinas e precedentes, e como usar a tecnologia e a inteligência artificial a favor da sua prática, sem perder o que só um advogado humano entrega. Se você é advogado e está revisando a forma como advoga e vive assim como eu ainda está caminhando para ser, vem viver e advogar comigo. O tema do vídeo de hoje é a habilidade humana que a inteligência artificial nunca vai substituir. E eu cheguei nessa conclusão sobre isso através de um livro chamado Inteligência Pragmática, de Max Peters. E o autor já abre com uma frase que mexeu comigo. Sabe qual é? Para aqueles que querem mirar mais alto e realmente chegar lá. Fica a pergunta: você está mirando alto? E mais importante, você está disposto a pagar o preço por isso? Esse é a leitura obrigatória para qualquer profissional do direito e qualquer área, né? Para advogado principalmente. Então, é ainda mais urgente. Vem comigo entender por quê. Tem livro que você lê uma vez e esquece. E tem livro que fica na sua estante, cheio de marcador, cheio de anotações, te olhando todo dia. Porque no fundo, você sabe que precisa voltar nele. Livro de referência, que é os chamados, os livros principais, não é para você ler só uma vez, é para ler de novo, com calma, sempre refletindo. Não basta passar o olho, você precisa parar e se perguntar: qual é o meu papel? O que eu faço? O que precisa ser feito? E sendo sincero, o que eu faço hoje já está bom ou eu preciso melhorar cada vez mais? Antes de trazer os insights desse livro para a advocacia, precisamos definir um conceito. O que é inteligência de verdade? Será que só de ser inteligente você já garante carreira de sucesso e resultado financeiro? O autor responde com uma comparação entre dois gênios. Primeiro, o Nikola Tesla, que descobriu a energia elétrica, e o Thomas Edison, que inventou a lâmpada. Tesla era admirado pelos professores. Edison nem completou a escola. A inteligência dele simplesmente não cabia numa sala de aula. Tesla tinha uma inteligência bruta, rústica, brilhante, mas impossível de lapidar sozinha. Edison tinha inteligência pragmática, a capacidade de transformar ideias em resultado. E é aqui que mora o nosso problema. De nada adianta você ser dedicado, estudioso, ter títulos, se você fica vagando sem foco no que quer. Saber o que você quer, agir para conseguir e ajustar o rumo conforme o mundo responde. É isso que te tira do abismo da inteligência bruta, aquela que não serve para nada se não for útil para alguém.
Pensa comigo, de que adianta inventar energia elétrica se ela não resolve o problema de ninguém? De que adianta você colecionar títulos se não consegue resolver o problema do cliente? O resultado da história? Tesla morreu sozinho e sem dinheiro, é o que diz no livro. Edison morreu cercado de família, realizado, dono de uma empresa que existe até hoje, que é a General Electric. Num mundo dominado por inteligência artificial, onde ninguém quer ler, ninguém tem paciência e todo mundo quer resposta rápida, a saída é uma só: nos tornarmos pragmaticamente inteligentes. Isso significa sair do piloto automático e desenvolver 4 coisas, que é clareza sobre o que você quer, autonomia para conseguir isso, resiliência para continuar apesar das adversidades, e o quarto e último, que é sabedoria para tirar conclusões com base em evidências, não em achismos. Quanto mais você treina isso, mais chance tem de conquistar qualquer coisa. Habilidade, ideia, ferramenta e resultado. Na prática, ser pragmaticamente inteligente na advocacia é, primeiro, aprender coisa nova sempre, separar tempo para pensar. E isso é importante, lembrar do que você refletiu. Sem isso, seu pensamento estratégico fica engessado. É a mente aberta que cria tese, que empurra o direito para frente. Isso é o músculo mental. Você treina do mesmo jeito que treina o corpo. E aqui eu preciso ser direta com você. Dizem que tem advogado demais no Brasil, que a concorrência está impossível. E eu não acredito nisso. O mercado está cheio de profissional raso, que não lê, não escreve bem, não se comunica, não tem humanidade e ainda vive criticando juiz, servidor e colega. Isso não é postura de profissional. Essa habilidade que eu tô te mostrando não tem teto. Ela não exclui ninguém que quiser desenvolvê-la. E ela se mede pelo impacto que você gera, não pelo potencial que você tem guardado. Ter potencial não paga conta. Cliente quer solução. Nunca diga não tem solução. Sua inteligência pragmática é o que pode criar o próximo precedente. E isso ninguém faz por você. Talvez elas queiram escrever ainda mais e continuar se aprimorando. A IA melhora o jogo, mas tem uma coisa que ela não tem: coragem de encarar. Aquela consciência de olhar para o caso difícil, refletir, construir estratégia. A IA pode até executar, mas a fonte é sempre você. A gente tem um algoritmo, tem juiz eletrônico fazendo triagem, tem atendimento automatizado, audiência online. Tudo isso é ótimo e está mudando rápido demais para qualquer um prever o que vem a seguir. Então a pergunta que fica é: advogado, o que você deveria estar estudando agora, nesse exato momento? Eu te falo com convicção: interpretação da lei seca, subsunção, leitura de precedente, doutrina consolidada, filosofia e história do direito. Isso não muda. É a base que sustenta garantia constitucional diante de qualquer demanda, inclusive as que a tecnologia vai trazer. E a IA pode escrever melhor que a gente em muita coisa, é verdade. Mas isso não significa que vamos parar de escrever, pelo contrário. Pode ser exatamente o empurrão para escrevermos melhor ainda. Como o próprio autor coloca, o fato de uma IA conseguir escrever tão bem quanto ou melhor que uma pessoa não significa que as pessoas deixarão de querer escrever. Talvez elas queiram escrever ainda mais e continuar se aprimorando. A IA melhora o jogo, mas tem uma coisa que ela não tem: coragem de encarar. Aquela consciência de olhar para o caso difícil, refletir, construir estratégia. A IA não pode. Deixa eu te contar
onde eu apliquei isso na minha vida e na minha carreira. Eu vivia no piloto automático, dava aula em 2 faculdades, tocava meu escritório e ainda produzia conteúdo para rede social. Mais de 40 aulas por semana. Eu simplesmente não tinha mais tempo de estudar, de cuidar da saúde e minha mente parou de criar. Foi aí que eu tomei uma decisão, diminuí as aulas e comecei a selecionar os casos que eu pego no escritório. E se hoje esse não é o seu momento, não se desespere. Até pouco tempo atrás, eu também não podia escolher. Pegava tudo para pagar conta. É o processo. Se você quiser mesmo chegar lá, o que eu fiz na prática foi: reservei amanhã para mim, leitura de referências, exercício físico, café com calma, sem sair correndo para atender cliente. Isso também é inteligência pragmática. Saber separar o urgente do que não é. Cuidar da saúde mental, comer bem, dormir o mínimo recomendado, ter pausas na rotina para respirar. Isso é viver e advogar. Pressa não traz dinheiro, resultado, visibilidade e competência. Somados ao tempo de dedicação, é o que traz. Você precisa aceitar o processo e organizar a sua vida em função do seu objetivo. Tá, então como você aumenta a sua inteligência pragmática? É simples, só 3 passos. Definir o que você quer alcançar, planejar como chegar lá, executar até chegar. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa aqui embaixo. Você está mirando alto e está disposto a pagar o preço. Comenta aqui e se você quer continuar essa conversa comigo, segue o meu canal, porque essa é só a primeira de muitas conversas que nós teremos. Beijo!